Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura diária deste sábado. Durante esta semana, estamos estudando a lição 10 do dia 5 de setembro de 2021, com o título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. E o tema da nossa leitura diária deste sábado é: Ninguém pode seguir a dois senhores. Deus é o único a quem devemos servir. E o nosso devocional está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Estamos diante de um texto que faz parte aí do Sermão da Montanha, a qual inicia ali no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Nesta passagem, Jesus ele está falando aos seus discípulos. A palavra de Deus diz que ele subiu a um monte, se assentou e aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus 5:1. Então ele está tratando ali de princípios divinos da justiça de Deus, segundo os quais todos os cristãos devem viver, porque fazem parte aí do reino de Deus e pela fé são filhos de Deus. E ali no capítulo 6, versículo 19, ele inicia falando em relação às riquezas. Jesus ele estava preocupado com a relação dos seus discípulos com o bem material. E ele faz aqui um contraste interessante entre os valores celestiais e o terreno. Lá no versículo 19 ele diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E ali no versículo 20 ele diz: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Ele está trazendo aqui para os seus discípulos o que é realmente importante. Jesus ele não está proibindo que os seus discípulos tenham bens materiais, assim como nós, que nós tenhamos bens materiais. Mas ele está trazendo aqui um ensino do valor que devemos dar a estas duas coisas. Então, qual é mais importante? Tudo aquilo que for espiritual, tudo aquilo que for te levar a juntar tesouros no céu. É essa diferenciação que ele está fazendo. E ele diz ali também o porquê não devemos demandar nossas energias a juntar tesouros na terra. Olha lá no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o nosso coração, ele deve estar cheio, não é? Daquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu coração, porque é deles que saem, que procedem as saídas da vida. A palavra de Deus também diz para nós guardarmos as suas palavras no nosso coração. Então, o nosso coração, ele deve estar cheios de coisas que nos levam a Deus e a agradá-lo. E depois ele vai falar também no versículo 24 por que nós não podemos dar um excessivo valor aos bens materiais. Ele diz assim: porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando Jesus vai tratar aqui das riquezas, ele faz aqui também uma comparação ao Deus verdadeiro e chama as riquezas de Mamon, que no aramaico significa dinheiro e bens terrenos valiosos. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está deixando bem claro que uma pessoa não pode servir
ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. Servir a riqueza é dar um valor tão alto que colocamos nela a nossa confiança e fé. Também é um ato, quando damos valor excessivo à riqueza, de esperar da parte dela a nossa segurança e felicidade. E também quando confiamos nela para garantir o nosso futuro e buscamos mais a ela do que o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos servindo ao dinheiro. E este se preocupar com os bens materiais é um trabalho tão envolvente que ele logo passa a controlar a mente e a vida das pessoas, até que a glória de Deus deixa de ter primazia em nosso ser. E aí nós acabamos nos perdendo, servindo mais ao dinheiro do que a Deus, e nós devemos servir apenas a Deus. A palavra de Deus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, quando a nossa prioridade é o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém?